Muito boa noite. Iniciamos agora mais um Três Damas e um Coringa pela TV Convenção. A nossa entrevistada de hoje é a professora universitária Claudete de Souza Nogueira, que é mestre em História pela Unesp e doutora em Educação pela Unicamp. Junto com os também professores Silvio Fleming Batalha da Silveira e Amaury Tadeu Barbosa Nogueira, a professora Claudete, ela escreveu o livro Memória Afro-Brasileira de Itu. Boa noite, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade, aqui é um bate-papo, pode ficar assim em casa mesmo. Boa noite, Malu. Boa noite, Priscila. Boa noite. Então, professora, a gente gostaria que a senhora contasse um pouco de como foi que surgiu esse livro, a ideia de estar fazendo um livro sobre a memória afro-brasileira em Itu. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, espero contribuir, falando um pouquinho do nosso trabalho. Foi um trabalho iniciado no ano de 2007, existia um projeto elaborado pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, e juntamente com o projeto Monumenta, onde iriam escolher algumas propostas de trabalhos relacionadas à questão cultural e memória. Então nós, juntamente com o grupo da UNEI, União Negra Ituana, fomos convidados a pensar um pouquinho essa possibilidade de desenvolver um trabalho aqui na cidade de Itu. Bom, há uma imagem muito presente na cidade de Itu e algumas cidades da região, onde sobrevive a cultura italiana, a cultura da elite. E a proposta de desenvolver esse projeto era mostrar um pouco a imagem da cultura afro-brasileira que está presente nas nossas cidades, principalmente na cidade de Itu, na cidade de Porto Feliz, Piracicaba, Capivari. Então, é um projeto bastante amplo, cujo objetivo principal era mostrar essa cultura, a existência dessa cultura afro-brasileira para a população e para a população negra especificamente, dessa população se reconhecer e a partir daí começar a reconstituir a sua memória. Eu pediria para a senhora mostrar, virar um pouquinho o livro, isso para a nossa produção mostrar a capa do livro. Essa foto, por que foi escolhida essa foto e de quem é essa foto? Essa foto, ela representa bem essa ideia, não só do livro como do projeto como um todo. O Zé Mulato é esse representante, que está tocando o samba de bumbo. O samba de bumbo foi uma tradição muito presente aqui em Itu, principalmente no século XIX, início do século XX, onde os descendentes dos antigos escravos fazem o samba de roda, ou também chamado samba de terreiro, e usam como instrumento o bumbo. E ele sobreviveu, ficou durante até meados do século XX, eram tocados por muitas das famílias negras ituanas, e nós escolhemos porque ela representa um pouco dessa identidade afro-brasileira na região. E quando foi o lançamento do livro? O lançamento do livro foi em 2008, ela ocorreu na Fazenda do Rosário, no final de 2007, aliás, e início de 2008, e juntamente com a Feira Afro, que aconteceu a primeira Feira Afro aqui na cidade de Itu. Professora, fala pra gente um pouquinho sobre os outros dois autores do livro. Sim, o Amaury Tadeu Barbosa Nogueira também é professor na cidade de Salto, é um pesquisador, geógrafo, fez um mestrado na USP, ligado a questões de movimentos sociais, e hoje é doutorando também na USP em Geografia Humana, também desenvolvendo um trabalho aí relacionado a questões de movimento social. E o Silvio Batalha é um antropólogo da cidade de Campinas, professor também, pesquisador, e desenvolveu um mestrado relacionado a questões de movimentos sociais também. Mas teve um detalhe aí que você não contou.
Do Amaury. Sim, o Amaury é meu marido, né? E nós nos conhecemos há 10, 12 anos atrás. Temos 2 filhos e desenvolvemos alguns projetos juntos. E vocês se conheceram já trabalhando juntos, em algum trabalho iniciado antes? Nós nos conhecemos numa atribuição de aula. Ele é professor, né, de História, eu também professora de História, havia acabado o meu mestrado e nos conhecemos então numa atribuição de aula. Prestamos concurso. E este é o primeiro trabalho de vocês juntos, professora? Nós normalmente, as palestras, nós trabalhamos em muitas palestras juntos na cidade de Salto. De publicação, sim, é o primeiro trabalho junto, mas fora isso tem as entrevistas. O que são essas palestras, Claudete? Depois do meu mestrado, eu defendi o mestrado em 98 e eu fiz uma pesquisa sobre escravidão na região de Itu, né? E eu comecei a ser convidada, né, a dar palestras sobre a questão da escravidão em Itu, até porque existem poucos trabalhos, né, poucas pesquisas sobre escravidão na região. E fora isso, nós também damos palestras a respeito da questão de movimentos sociais de uma forma geral, e temos convites, né, para falar sobre a questão da educação, até porque nós dois temos uma experiência enquanto docente, né? Mais de 15 anos de experiência, então nós também trabalhamos com essa temática. E ele fala também a questão da geografia, né? Do espaço, do território, especificamente nesse trabalho, a questão do território negro, e no trabalho que ele desenvolve hoje, né, como doutor, como projeto de doutorado, da espacialidade de assentamentos rurais. Claudete, para fazer esse livro, eu imagino que tenha tido, né, um grau muito grande de paixão também, né? Vocês são historiadores, quer dizer, tem todo um envolvimento emocional também com o tema, né? Mas eu queria saber o seguinte, qual foi a maior descoberta que você fez fazendo esse trabalho? Então, era um trabalho assim, que me interessava muito, até porque eu já, né, fiz a pesquisa do mestrado a respeito da escravidão, do doutorado, tinha a ver com o meu doutorado, que é a questão da memória e da identidade. Mas eu acho que uma coisa assim interessante, né, e que chamou bastante atenção e que me marcou bastante no trabalho, foi essa possibilidade de trazer, além de trabalhar com a história oral, nós fizemos entrevista, fomos nas casas das pessoas, nós fizemos um encontro das pessoas mais velhas, e esse encontro se deu no pátio da Igreja São Benedito, onde havia, né, toda um simbolismo, né, porque eram lá que eram tocados samba de bumbo, e as pessoas mais velhas passaram a recordar esse período, né, que eles frequentavam com os avós, com os pais, e foi bastante interessante que nós recebemos pessoas aí de 80, 90 anos e que se reencontraram. Então chegou um momento que essas pessoas queriam matar saudades, né? Foi emocionante. Foi muito emocionante e lógico que nós estávamos preocupados em buscar informações dessas pessoas, mas nós percebemos que naquele momento era um momento delas, né? Onde a memória estava se aflorando, foi feito um café e, né, servido bolos, então foi uma coisa assim bastante interessante que eu acho que marcou o trabalho, né? É lógico que todo o desenvolvimento do trabalho foi interessante, a pesquisa nos arquivos, né? Nós fomos redescobrindo um pouco da história, além da história oral, trabalhamos com a história nos arquivos, então fomos para o museu, buscamos nos jornais, nos processos. E de curiosidades, o que o livro traz de curiosidades? O livro traz, lógico que não contempla, né, toda a riqueza cultural afro-brasileira que existe aqui na cidade de Itu. Inclusive, na avaliação final, nós descobrimos que falta muita coisa ainda a ser pesquisado.
mas ele traz muita coisa da memória, como eu já falei, né, que é uma coisa bastante interessante, que é a história das pessoas contada por elas mesmas. Traz também a respeito da escravidão, algumas das coisas que eu levantei no mestrado e que eu tive a possibilidade de complementar, né, agora. Traz a questão religiosa, né, e nós fizemos a pesquisa com uma representante da religião, de uma religião de matriz afro, né, a Nagô afro-brasileira, e traz também um pouco da nova geração, porque a proposta era pensar a cultura afro-brasileira não de uma forma estática, né, só de matriz afro, mas de como essa cultura foi se ressignificando. E essa parte, né, da pesquisa com o hip hop, ela possibilitou isso, né? De que forma essa cultura vai se modificando e como é que ela hoje, né, está presente com a geração mais nova, que é essa geração aí do hip hop, né? Então, desde os mais velhos, lá com o samba de bumbo, das lembranças, da memória, passando pela questão religiosa, passando antes ainda, né, por todo esse processo aí da escravidão e como é que ela foi se transformando. E nesse trabalho todo de pesquisa que vocês fizeram, qual a maior dificuldade encontrada? O primeiro desafio foi o tempo, né? Nós tivemos 4 meses para desenvolver essa pesquisa. Então, eu acho que a maior dificuldade aí foi o tempo mesmo, até porque é uma pesquisa, quando a gente desenvolve uma pesquisa, principalmente com história oral, não depende só do pesquisador, depende também das pessoas envolvidas, né? Então, os depoentes, você marca às vezes um horário e a pessoa não pode. Como a gente convidou muitas das pessoas mais velhas, então tem toda uma dificuldade, né? Específico desse grupo aí de idosos, né? Onde às vezes você marca uma entrevista, a pessoa adoece ou não pode naquele momento. Então talvez uma das maiores dificuldades nossa foi essa questão aí de conciliar o tempo com o conteúdo e de tentar falar da cultura afro-brasileira. Lógico que nós não sabíamos que não ia dar, né, que não íamos dar conta, né, de toda essa riqueza, mas de mostrar pelo menos partes significativas dessa cultura, né, na região. E professora, quem deu suporte financeiro pro trabalho ser desenvolvido? O trabalho ele foi financiado pela Unesco e como eu falei, um projeto organizado pelo IFAM e financiado pela Unesco, né? E as pessoas que queiram adquirir um exemplar, onde elas podem encontrar? Olha, esses exemplares estão com a UNEI, o grupo ituano, né? E eles foram distribuídos também vários exemplares nas escolas municipais e estaduais, nas secretarias de cultura do estado de São Paulo, no próprio IFAM. Então são 3.000 exemplares que foram distribuídos. Então aqui em Itu, junto aos membros da UNEI, as pessoas podem adquirir um exemplar do livro. Claudete, uma coisa interessante é que no livro você especifica bem os negros de Itu, né? E eu tenho uma curiosidade, quais foram as primeiras famílias, né? Porque Itu agora vai completar 400 anos, então é bem propício até, né, a esse resgate histórico-cultural. Então eu gostaria de saber quais as primeiras famílias que se instalaram aqui, né, que vieram, chegaram a Itu, e existem ainda remanescentes dessas famílias, e mais ou menos em que período isso aconteceu? Como é que se deu a chegada dos negros em Itu? No século XVI, XVII, nós já tínhamos aqui em Itu algumas plantações, né, de cana-de-açúcar. Então a chegada dos negros em Itu vai se dar juntamente com a economia açucareira, né, que vem da região nordeste, que estava em decadência, e que passam a habitar essa região.
O grande problema é que há nesse período, tanto da escravidão quanto pós-escravidão, um deslocamento muito grande dessas famílias. Então é complicado identificar se existem a primeira família realmente se manteve aqui, porque esses fazendeiros de açúcar, eles mantinham suas fazendas aqui em Itu, mas eles tinham fazendas em outros locais, como a cidade de Piracicaba, por exemplo, e como a cidade de Capivari. Então eu encontrei, por exemplo, na pesquisa do mestrado, muitas referências dessas famílias de deslocamentos. Então alguns grupos que vieram trabalhar para Itu, depois você encontra lá em Piracicaba, ou referências em Capivari, ou até em Campinas. Então há essa mobilidade muito grande. Por isso que é um pouco complicado de falar assim, exatamente a qual é o grupo, né? O que a gente tem são referências de fazendas. É lógico que essas pessoas, né, que vieram e que foram escravizadas aqui acabaram recebendo o sobrenome desses fazendeiros e a partir daí constituíram suas famílias. Que seriam hoje, que sobrenomes, por exemplo? Prado de Almeida, o pessoal da Fazenda do Rosário, agora Pacheco, seu sobrenome é Pacheco. Então você encontra muitos grupos familiares que mantêm ainda, né, esses sobrenomes e que provavelmente sejam um dos primeiros, né? E também, lógico, que dentro do processo da escravidão há também, uma desestruturação de alguns grupos familiares. Então, alguns grupos, a mãe vai para algum lugar, o pai fica aqui. Então, também é complicado de achar, né, esse foco familiar exato aqui na cidade. No livro você fala sobre 3 manifestações culturais que não existem mais, que é o samba de bumbo, você já até falou nesse assunto, os cordões negros de carnaval e a Irmandade de São Benedito. Por que essas manifestações deixaram de existir? São manifestações que sofrem transformações, né? Como eu já falei, hoje existe uma preocupação dos pesquisadores em cultura de estudá-las enquanto um processo. Toda a cultura, ela existe de acordo com o seu contexto histórico, com o seu contexto social. Assim ocorre com a cultura negra, com a cultura afro-brasileira. Então você não pode pensar em encontrar uma cultura, não existe nenhum grupo social hoje, uma cultura estática, né? Que foi deixado pelos antepassados e que se mantém igual. E o que ocorre com a cultura afro-brasileira que nós trabalhamos, que nós pesquisamos, é esse processo, né, essas modificações. E que em determinados momentos, de uma forma natural ou não, acabam desaparecendo. Eu digo de uma forma natural não, porque algumas culturas ou algumas práticas culturais, elas sofreram repressões, principalmente dentro desse espaço de cultura negra. Então você tem, por exemplo, a capoeira, que vai sofrer repressão, mas que se mantém mesmo modificada. E algumas que com o tempo acabam desaparecendo, como foi o caso do samba de bumbo, que as pessoas acabam deixando, né? Você acha que ainda existe algum tipo de preconceito com relação à capoeira? Há muito, sim. Eu acho que não só com a capoeira, mas principalmente com a questão religiosa, a religião afro-brasileira, ela sofre um preconceito muito grande. A capoeira também é uma prática cultural que normalmente as pessoas ainda, né, ligam com a marginalidade. Existe um preconceito bastante grande, mesmo hoje sendo bastante aceito, valorizado, reconhecido inclusive pela mídia. Mas você, principalmente no senso comum, você percebe ainda algum preconceito. Ok, nós vamos agora para o intervalinho e voltamos já já. Você quer a melhor solução para o seu negócio?
Então contrate a Virtual Design e acerte na mosca. Na hora de montar seu estande para feiras e eventos nacionais ou internacionais, a Virtual Design desenvolve o seu projeto com muita criatividade e apresenta o seu negócio de uma forma inovadora ao mercado. Na hora de montar seu estande, consulte a Virtual Design, a melhor solução para a sua empresa. Rua Maestro Isaías Esparanins e Belcofiné, número 26, em Itu. Telefone 4022-4128. Salão Transforme, onde as mulheres mais exigentes recebem o que existe de mais moderno em técnicas e conceitos avançados em cabelo, estética, manicure, depilação, maquiagem definitiva, design de sobrancelhas e bronzeamento. O Salão Transforme tem os profissionais mais experientes para cuidar da sua beleza. Afinal de contas, você merece o melhor. Agende um horário conosco. Transforme seu visual em boas mãos. Rua Santa Rita 389, telefone 4013-3000. Entre em sintonia com o mundo moderno e sinta a alegria de viver, frequentando uma academia que possui os melhores equipamentos, professores preparados e especializados. Na Alongues Academia, além de tudo isso, você encontra um ambiente descontraído com gente feliz. Conheça o revolucionário método Pilates de condicionamento físico, que alia exercícios que fazem bem ao corpo e à mente. Alongue-se Academia, mais qualidade de vida. Rua Domingos Fernandes, número 250, no centro de Itu. Telefone 4022-5017. Essa onda está no ar, tá na atmosfera, tá em tudo que você pensar, tá no que você espera, na liberdade de fazer o que você quiser, na natureza de ser o que você é. Atmosfera. Atmosfera Surf. Essa onda está no ar. Atmosfera Surf. A minha carreira começou com a escolha da faculdade certa. A FADTU foi um fator determinante na minha formação profissional. Tomei esta decisão por ter um foco especializado na área do direito. Desde o início, a FADTU proporcionou uma visão abrangente da minha profissão. Ensinou-me que praticar o direito é, antes de tudo, promover a ética e a justiça. FADTU, histórias de sucesso começam aqui. De volta com Três Damas e um Coringa. O Coringa esta noite é a professora Claudete de Souza Nogueira, que está aqui conosco e é autora, uma das autoras do livro Memória Afro-Brasileira de Itu. Então nós estávamos falando sobre o livro, né, e que traz vários personagens, né, da história de Itu, inclusive o João Balaieiro. Quem foi o João Balaieiro, professora? Bom, antes de eu falar, o João Balaieiro, ele representa um pouco dessa da divisão que nós pensamos no livro. Nós pensamos em falar primeiro da escravidão, dos aspectos gerais da escravidão na região, e falar um pouco dessa passagem da escravidão e pós-abolição, que foi o processo onde o negro tenta se integrar à sociedade de uma forma geral. O João Balaieiro, ele era uma pessoa que representa esse movimento, né, esse processo dessas famílias que tentam sobreviver numa região agrícola, como era a região de Itu, e que vão encontrar outras maneiras, outros caminhos de sobrevivência, que no caso o artesanato. Que nós tínhamos, pós-abolição, poucos caminhos para os negros, né? Ou eles se mantinham nas fazendas e continuavam no trabalho de roça,
ou eles partiam para a cidade e tentavam enfrentar uma vida aí, lógico, cheia de preconceito e encontrar um espaço no mercado de trabalho. E esse trabalho manual, ele foi uma saída para muito desses negros aí que não encontravam espaço nas indústrias e nem nas cidades aí na zona urbana, e que vão sobreviver algum tempo do artesanato. Então, João Balaeiro, a origem da família de Cabriúva, e que os pais, os avós haviam sido escravos, e que no pós-abolição ele vem para a cidade de Itu e tenta aí viver da arte, né, do artesanato. E é interessante que ele vai para muitas das cidades da região vender os balaios, né, vender esse artesanato, e consegue aí manter a sua família com essa maneira, né, diferente de trabalhar. E mais interessante ainda é pensar um pouquinho nessa matriz africana, né, que nós temos poucos estudos que mostram isso, dessa sobrevivência cultural africana que é o artesanato. Então a gente tem aí na África, quem estuda os antepassados, né, a história da África, vai ver que esses balaios, eles tiveram origem na África e que vão se manter não só aqui no Brasil, como em muito das regiões onde esses escravos acabaram se fixando, né, e os seus descendentes continuam com essa cultura. Tem um pouco do conceito que a gente queria passar ao escrever o livro, que é essa ideia da diáspora, que é a cultura com uma matriz africana, mesmo que ressignificada, mas voltada para aquela matriz africana, que no caso aí é o artesanato. Professora, no livro existe um capítulo específico ligado ao hip hop, falando da importância, do preconceito que o hip hop sofre. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância do hip hop. O hip hop é um movimento mais recente, né? E que de uma forma ou outra, apesar de não ter a matriz africana, mas ele tem aspectos dessa diáspora que eu havia comentado, né? Então são formas culturais contemporâneas, né? Onde os negros, principalmente essa geração mais jovem, passam a se identificar. Existe hoje a ideia da nação hip hop, que é a proposta, né, de união desses grupos no mundo inteiro. Então, negros na Europa, os negros norte-americanos, os negros da América Latina, de se juntarem em torno dessa prática cultural. E que aqui na nossa região nós temos também. É uma proposta ampla, né, a nação hip hop. Às vezes as pessoas pensam no hip hop muito direcionado com a dança, mas ela vai além da dança, né? Tem uma proposta de discussão, de conscientização do jovem, de identificação, e onde o jovem encontra um espaço para discutir seus problemas e para desenvolver sua cultura. Professora, uma curiosidade até que normalmente a gente vê no Brasil os negros se dando muito bem no futebol, na música, não é? Mas poucos na área acadêmica, como você e o seu marido. São uma exceção, Exato. Nós podemos dizer, né? Pelo menos... Você já é doutora, o seu esposo também, mas eu queria saber o que motivou vocês a entrar na carreira acadêmica, não é? E prosseguir, ter sucesso na carreira acadêmica, porque na época de vocês... não tinha ProUni, não tinha o sistema de cotas, e eu gostaria também de saber a sua opinião sobre esse sistema de distribuição de cotas. Bom, é uma questão bastante polêmica, né? Eu acho que, daria assim, um espaço bem amplo, né, na discussão, mas eu vou tentar resumir um pouco daquilo que eu penso, né, da questão das cotas. A questão da educação, ela é um espaço fundamental a ser conquistado pelo negro, né? Qualquer sociedade, né, existe aí uma preocupação muito grande
informar os cidadãos, né, e preparar esses cidadãos, e a educação é um caminho, né, dessa preparação. Então, a gente costuma, lógico, né, há um orgulho muito grande de termos jogadores ou pagodeiros, né, que são negros, mas nós sabemos que o negro ele tem também capacidade para desenvolver a sua parte intelectual, né, como qualquer outro cidadão, como qualquer outro ser humano. Então, um dos grandes problemas no Brasil foi a questão do espaço que o negro tem nesse processo aí da educação, na instituição de educação. Então, a gente sabe que na época da escravidão, poucos se preocupavam em alfabetizar ou inserir o negro, né, na educação. E pós-abolição, então, há uma dificuldade muito grande, né? As escolas no Brasil, elas se popularizam só na década de 70. E até esse período, o negro, que era a população, né, mais pobre, que havia saído da zona rural, ele estava completamente fora das escolas. Então nós vamos ter, a partir da década de 70, né, uma inserção do negro, mas ao mesmo tempo a escola ela vai manter um preconceito muito grande. Então muitos dos negros que passam a frequentar a escola a partir da década de 70 abandonam essa escola porque ela não tem nenhuma linguagem ou nenhuma metodologia apropriada para esse negro. E aí eu estou falando de uma forma geral, lógico que o negro foi uma porcentagem grande prejudicado nesse processo, mas nós temos também a população pobre que acabou sendo excluída da escola. E que só na década de 90 é que nós vamos começar a ter políticas públicas pensando em como trazer esse pessoal. Então nós vamos ter uma reprova muito grande. Quem eram os alunos reprovados? Os pobres e os negros. Quem que abandonava, né? Por que abandonavam as escolas? Então hoje a gente tem bastante estudos que mostram o porquê que essas pessoas abandonavam a escola. Né, havia, além da falta, né, de metodologia, de conteúdo para receber essas pessoas nas escolas, um preconceito muito grande, né? E preconceito não só de colegas, mas como os professores, né? Como que recebiam esses alunos. Normalmente esses alunos sentavam no fundo da sala, eram abandonados, né, pelos professores ou eram desprezados, né, pelos professores. Então é um caminho bastante complicado para se fixar na escola, né? Eu pessoalmente eu estudei aí comecei nesse período final da década de 70, década de 80 e passei por esse processo também. Então era muito difícil, né, para uma criança negra, por exemplo, saber que o professor, que ela sempre tinha que sentar no fundo, ou quando tinha trabalho em grupo, normalmente a gente sabia que não eram todos os alunos que queriam negros no grupo, então ou você ficava sozinho ou ficava num canto. Então todo esse processo aí fez com que muitos dos negros abandonassem a escola. Então não é porque eu tenho mais capacidade ou menos capacidade que qualquer outro negro, mas as dificuldades, né, que eu e que o Amaury, né, que nós enfrentamos e que alguns negros enfrentamos nas escolas, elas foram as mesmas. E qual é o resultado disso? Nós temos aí dados hoje que mostram que 1%, por exemplo, dos negros que estão na universidade. Realmente, porque olha, na minha classe de jornalismo tivemos uma negra e na minha classe de direito também uma negra. Na minha classe também, de direito também, só um rapaz. E professora, você acabou de comentar com a gente que você sofreu essa transição, né, na educação, esse preconceito. E o que foi que motivou a professora Claudete a continuar, a chegar onde você está hoje? Na verdade, a família inteira, né? Porque eu conheço seus irmãos, seu irmão são cinco irmãos, né? As suas irmãs também são professoras universitárias, não é? Você é doutora,
Mas os seus irmãos também conseguiram então, passar. Então a sua família teve alguma química que driblou todo ou um pai muito severo, uma mãe, né? Não sei, de onde veio esse estímulo? Então, eu acredito, lógico, para mim acho que foi a família, principalmente, né, minha mãe, meu pai. Meu pai, é uma coisa assim até interessante, que meu pai foi expulso da escola. Ele foi uma criança que morava na zona rural, na década de 40, e ele começa a frequentar a escola e ele sofreu preconceito racial, porque ele contava muito que a professora perseguia e que tudo que acontecia na classe era ele, né, que fazia, e ele acabou fugindo da escola e não voltando mais. Isso já é em Salto? Em Salto. Então ele ele mostra aí a existência desse preconceito, né? E tanto é que ele não sempre falava mal dos estudantes, né? Para ele era um grupo que não fazia parte, né? Que não podia fazer parte. Mas ao mesmo tempo ele se preocupava em nos manter na escola. Então nós, desde crianças, tivemos um acompanhamento de pai e de mãe. Minha mãe não faltava de nenhuma reunião de pais. Então nós fomos construindo essa ideia de que através da educação poderíamos, né, fazer alguma coisa ou ser alguma coisa. E eles também tinham isso, né? Na realidade, eu acho que inconscientemente eles acreditavam que, apesar da educação ser falha, era o único caminho, ou o melhor caminho, digamos assim. E que hoje, lógico que eu acredito que a educação seja um caminho bastante importante, mas não o único. Eu acho que o espaço tem que ser aberto para o negro como para todos os cidadãos, né? E professora, com relação assim à autoestima, né? Me parece que vocês têm assim fazem ações afirmativas, né? É o termo que vocês. O que são essas ações afirmativas? Existem essas ações afirmativas, elas fazem parte de um contexto, né? Desde a década de 70, de 80 na França. Não só o negro como a mulher, o homossexual, começa a questionar um pouco e exigir seu espaço na sociedade. Então esses movimentos que ocorrem na França, principalmente, depois nos Estados Unidos, que vai ser uma referência para o negro brasileiro, ele vai chegar aqui na década de 80, né, e 90, no seu auge, e onde o grupo negro exigem ações, né, que favoreçam e que sejam positivos para que esse grupo tenha acesso aos bens materiais, né, da sociedade. E essas ações afirmativas, elas vão estar principalmente presentes nas reivindicações do movimento negro, né, na década de 70, na década de 80, e que passam a ser hoje exigências de mudanças de políticas públicas, como é a questão das cotas. Então, na realidade, quando a gente fala em cotas no Brasil, normalmente há um vínculo muito grande com a educação. E as cotas, elas estão dentro desse processo de ação afirmativa. Então, não há uma exigência, uma reivindicação de uma porcentagem só nas universidades, mas no mercado de trabalho, na mídia, e de uma forma geral na sociedade. A ação afirmativa é isso, né? E que a gente acaba se resumindo só a questão das cotas. Professora, eu vi um depoimento na TV, uma pessoa, um casal, né, de gays, e que adotou uma criança, um menino negro. E o gay fazia a seguinte colocação, o homossexual fazia a seguinte colocação, que o preconceito com o negro é muito maior do que o preconceito com os homossexuais, porque uma certa feita ele entrou numa loja, num shopping com a criança e a criança estava brincando entre as araras e imediatamente o vendedor saiu e falou: saia daqui, pôs o filho dele para fora. E ele percebeu então que o preconceito com a criança, com o filho dele por ser negro era muito maior do que o preconceito que ele sofreu a vida toda por ser homossexual. Você vê que o preconceito com o negro é maior do que qualquer outro
com relação ao homossexual, gordo, magro, feio, feia? Como que você vê essa questão? Eu vejo, eu acredito que sim, né? Eu afirmo que sim. Existe uma diferença muito grande entre o preconceito, né, e discriminação, né? Existem, por exemplo, normalmente quando eu vou dar exemplos do preconceito com o negro ou do racismo, né? As pessoas falam, mas a loira também sofre, mas o portador de deficiência física também sofre e tal. Então, são formas de discriminar. Lógico que todo tipo de preconceito é um problema, né? Mas a gente tem, infelizmente, uma hierarquia desses preconceitos. Então, tem aquele que eu tolero mais e aquele que eu tolero menos. Na realidade, o que acontece com o negro é isso, né? Existem um preconceito, uma discriminação, mas que ele chega no seu limite. E qual é o seu limite? É o ataque físico. Porque quando uma pessoa exclui o outro do mercado de trabalho, ele está matando esse outro. Então é diferente, por exemplo, de eu falar eu não gosto ou fazer piadinhas com loira, mas quando ela vai no mercado de trabalho, aquela piada não interfere. E se tem uma vaga, a vaga é dela. Agora o negro, a piada ou o ditado popular, ele interfere em tudo. Então é complicado, por exemplo, você ver uma criança negra sendo excluído na sala de aula ou excluído na hora do recreio por ele ser negro. Então ele chega ao seu limite. E por isso que eu afirmo e que eu acho que os dados estão aí para provar e que realmente nós temos o preconceito racial no Brasil, ele é marcante, né? O negro ele sofre mais preconceito do que os outros. A mulher negra ou a criança negra, e aí a gente vê em todos os setores da sociedade, né? Tanto na educação como no mercado de trabalho, na política. E aí a gente tem N exemplos, né? Que provem isso. E a gente até no intervalo estávamos comentando, né, que as pessoas falam, né, chamam os negros de vários nomes, professoras, de negro, negão, mulato, né, e aí, crioulo, enfim, pé na cozinha, e são nomes que a gente não se atenta de onde realmente eles vêm, por quê, né, tipo, ela é a ovelha negra da família. E tem até uma curiosidade aqui que eu gostaria que você me falasse. É verdade que mulata, esse nome é proveniente de mula? Existem estudos que dizem que sim, é um termo, né, criado aí no período da escravidão e que existia aí uma crença muito grande no embranquecimento, né? A relação entre progresso e raça no Brasil e que fez parte das discussões de muitos intelectuais, né? E que eles acreditavam que qual seria a salvação do Brasil? O embranquecimento. Então, a partir do momento que o negro que houvesse o embranquecimento de uma forma geral na sociedade, haveria o progresso. Quem ficava nesse meio termo, né, na visão de muitos dos intelectuais, era o mulato. E que para quem conhece, o animal é um animal estéril, né? Ele não tem uma continuidade. Então era mais um simbolismo que o Brasil mulato, né? Se o Brasil continuasse tendo muito mulato, seria um país estéril, não teria frutos. Então por isso que na década de 80 o movimento negro chama a atenção a esse termo e começa a buscar outras formas de chamar o filho do branco e do negro, ele pode ser chamado de mestiço e não mulato, porque é um termo que foi criado com esse sentido. Assim como essas outras, as piadas, os ditos populares, né? Como a ovelha negra, que parece que é uma coisa assim que não tem, é uma brincadeirinha, que não vai pesar, mas quando você pega um grupo, né, que já é discriminado e tenta jogar a cor ou a sua raça, né, a tudo que é negativo, então isso pesa, isso traz um estigma muito grande. Então quando fala ovelha negra
ou a coisa tá preta. Então, a lista negra, tudo que é negativo estava ligado àquela raça que era considerado problema no Brasil. Então, é uma construção histórica. Como é correto chamar? Politicamente correto. É negro. Afrodescendente, afro-brasileiro, afro-americanos, como é que é? Aí é uma concepção, é uma discussão, lógico, não está fechado, não dá para defender um ou outro, depende da concepção que se tem. Na realidade, o ideal é respeitar o ser humano, né? Primeira coisa. Agora, o termo que se usa, por exemplo, quem se considera um afrodescendente, ele tem muito aquele vínculo com a África. Então existe muito essa ideia, essa concepção de eu sou um descendente de africano, então eu vou me considerar muito mais africano do que brasileiro. O afro-brasileiro é aquela pessoa que se concebe brasileira. Então é uma mistura entre o africano e o brasileiro, é uma concepção também, né? Então, por exemplo, você tem culturas que é muito mais afro-brasileira do que afro. Então, a feijoada, não dá pra gente falar que é uma prática cultural que veio da África, porque não, ela foi criada no Brasil. Sim. Então, é uma cultura afro-brasileira, tem muito a ver. E existem também grupos que defendem, e aí usando uma concepção ligada à questão da raça, de falar de cultura negra, que não é problema também. Agora, professora, eu gostaria de assim, a prática mesmo. Por exemplo, eu vou identificar, por exemplo, a minha irmã, que é loira, a minha prima, que é ruiva, e a minha amiga, que é negra. Isso é o correto. Tá correto. Porque às vezes a pessoa fica com receio de falar a minha amiga ali, aquela minha amiga que é negra. Eu acho que isso mas eu nunca ouvi de ninguém que se isso era ou não era o correto, entendeu? Era ou não era o politicamente correto. Eu sempre imaginei que sim. Mas porque outro dia mesmo o Nicolas perguntou: mãe, como que eu falo do meu amigo? Ele é negro ou eu falo preto? Eu falei: filho, fala negro, porque é o que eu acho correto. E é uma dúvida que vem mesmo. Como que até porque chama, você não vai respeitosamente a gente pode denominar, né? Você não vai identificar, por exemplo, aquela pessoa afrodescendente ou aquela pessoa afro-brasileira. Não é? Até porque você também identifica a loira como aquela descendente germânica. Aquela descendente brasileira, exatamente. Então o negro, o meu amigo negro, aquele meu amigo negro tá correto, aquele meu amigo loiro como aquele meu amigo negro, tá correto. O termo negro está ligado muito à forma cultural e não à cor. Até porque o branco também, não existe cor branca pura e nem negro, preto puro, né? Mas existe uma cultura negra, daí está ligada à questão cultural, racial, né? A cultura negra, onde está presente alguns elementos que identifiquem essa cultura negra e que não está só vinculado à cor. Então, por exemplo, tem muita gente que se identifica enquanto negro porque ele faz parte dessa cultura negra, está ligado ao samba, que está ligado à capoeira, né? E agora, o preto, ele está muito mais vinculado à questão da cor, da raça. Mas eu digo que há uma confusão porque o próprio censo, ele usa vários conceitos. Então, por exemplo, quando a pessoa vai se auto-identificar, tem lá o preto, né? Eles usam preto, o branco e indígena. Indígena não é cor. E ele usa o preto, para o negro ele usa o preto, para o indígena ele usa a questão cultural. E o crioulo? Agora, o crioulo é uma forma, né, um conceito criado muito aqui próprio no Brasil, até porque crioulo, se for ver bem na América Latina, era o filho do espanhol, né, que nascia aqui na América, era chamado de crioulo. Mas aqui no Brasil passa a ser um termo, né, utilizado, que começa na escravidão e que chama o negro com crioulo. Mas entre os negros, por exemplo, tem um termo bastante interessante que são os patrícios. Os negros, às vezes, quando querem se referir a outro negro, aos patrícios, né? E que são termos criados aí dentro do nosso contexto. O patrício que veio de Portugal também, ou não? Português que chama português de patrício também? É, né?
Mas não tem um termo criado dentro do nosso contexto, né, histórico. Meninas, nosso tempo está estouradíssimo. Eu já recebi 1000 avisos aqui da produção. O assunto é interessante. É agora que esquentou. Professora, nós estamos terminando, então, como nós estamos com o tempo estourado, eu queria que a senhora deixasse um recadinho para os jovens negros de Itu, para que eles se empenhem cada dia mais em seguir a vida acadêmica e não desanimem com preconceito, com discriminação. Por favor. Bom, eu gostaria de falar, acho que talvez de uma forma geral, né? Porque quando a gente fala especificamente para um grupo, eu acho que a gente está assumindo que a culpa é daquele grupo e não é o caso, né? Eu acho que a questão do racismo, da discriminação é um problema social e não daquele determinado grupo. Mas pro grupo, né, de jovens negros especificamente, eu acho que é importante a gente continuar a luta, né? Se conscientizar de que nós vivemos uma sociedade racista, infelizmente, e buscar abrir nossos caminhos, né? Sabendo que esses caminhos nós vamos encontrar aí grandes desafios, né? E que de uma forma ou de outra nós hoje temos caminhos políticos, temos caminhos dentro dos movimentos sociais. Como eu já falei, a educação não é o único caminho, ela é um caminho importante, mas existem outros, né? Da gente abrir através da cultura, mostrando e assumindo nossa cultura, participando aí dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, né? Elegendo ou se candidatando também, que é importante a gente ter negros aí que lutem, que criem leis ligadas, né, à questão e que discutam os nossos problemas. E só assim que nós vamos encontrar um Brasil mais democrático, né? Ok. Obrigada, professora, pela sua presença aqui no nosso programa. Você é um exemplo para todas nós, um exemplo de luta, um exemplo de força, de perseverança, e com certeza o nosso programa hoje foi um programa assim, muito feliz pela senhora ter estado aqui e compartilhado com a gente suas experiências. Hoje eu quero mandar um beijo especial para a minha amiga Renata de Cássia Campos, que me acompanhou durante toda a Faculdade de Direito. Beijo, Renata. Eu quero agradecer a produção, eu quero agradecer as meninas e agradecer você que nos acompanhou até agora e sempre nos prestigia com a sua audiência. Obrigada e até semana que vem. Beijo.